Filipenses capítulo de número 4, versículos 14 a 17. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Meus amados irmãos, numa noite muito parecida com esta, em especial no domingo retrasado, o texto-alvo das nossas exposições fora justamente os versículos 11 a 13, do mesmo capítulo de número 4. E naquela ocasião nós trabalhamos a seguinte temática: contentamento cristão, expressão de alegre confiança na providência de Deus. Os versículos anteriores ao texto base da exposição nessa noite se constituem a porta de entrada para aquilo que o apóstolo Paulo vai nos apresentar mais precisamente na altura dos versículos 14 a 17. Eu e você não podemos perder de vista aquilo que ele vem dizendo. Ele não rompe o seu argumento. Ele não traz uma nova proposta de ideias. Ele continua a falar-nos sobre contentamento, sobre satisfação de vida, sobre vida com Deus, vida no Evangelho. O tema daquela última exposição, mais uma vez, contentamento cristão, expressão de alegre confiança na providência de Deus. 3 importantes verdades foram elencadas naquele último encontro, em que estive à frente. Que verdades foram estas? A primeira delas: o contentamento cristão como expressão de alegre confiança na providência de Deus é aprendido. Versículo de número 11. Nós não nascemos prontos, nós somos forjados no calor da fornalha das aflições. O apóstolo Paulo não nasceu pronto, terminado. Ele foi sendo forjado no calor das adversidades. Na altura do versículo número 11, ele destaca que ter satisfação em Deus, um coração completamente voltado para as coisas do Senhor, é algo que nós vamos aprendendo na medida em que a nossa vida vai seguindo o seu curso. Hoje, um nível de desprendimento, e amanhã, um nível de desprendimento ainda maior. Basicamente isso foi o que vimos na primeira parte daquela exposição. Segunda importante lição daquela noite: o contentamento cristão como expressão de alegre confiança na providência de Deus é manifestado em situações variáveis. Versículo número 12. Momento no qual o apóstolo Paulo volta-se para os crentes em Filipos e destaca que ele havia aprendido a estar contente, tanto no muito quanto no pouco, tanto em face da abundância de fartura, da abundância de bens, bem como na escassez de coisas básicas para a nossa subsistência. E ele está mostrando que o seu contentamento, a sua satisfação de vida, independia das circunstâncias terrenas, para além dos marcos delimitadores de sua alma, de seu coração, de seu mundo interior. Basicamente, nós vimos isso. Em terceiro lugar, o contentamento cristão como expressão de alegre confiança na providência de Deus é sustentado em Cristo. Versículo de número 13, o famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. E quase sempre este texto é utilizado como um recurso que nos traz a sensação de que nós, em Deus, vamos conseguir o que nós queremos. E isso não procede à luz de Filipenses 4,13. Quando o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, a ênfase recai muito mais em permanecer fiel a Cristo, a despeito das circunstâncias, na fartura não negar a Cristo, na escassez não negar a Cristo, do que ser uma válvula que nos permite requerer de Deus aquilo que nós bem entendemos.
Deus é especialista em nos dizer não. E Ele diz não aos nossos ouvidos, não por vaidade, não por uma disputa de ego, mas por amor a todos nós. E aí na sequência eu e você encontramos os versículos 14 a 17. E na medida em que eu e você adentrarmos esse texto, precisaremos ter em mente algumas verdades centrais. A primeira delas, nós não podemos nos esquecer de que quando Paulo fala de contentamento cristão, ele está falando de algo que diz respeito ao nosso mundo interior. Vai além das circunstâncias externas. Afinal de contas, por que eu e você não podemos perder isso de vista? Porque o apóstolo Paulo continua a nos falar sobre contentamento cristão. O contentamento cristão deriva da nossa confiança na ação providencial de Deus. Não está firmado naquilo que nós possuímos em termos de status. Não está firmado naquilo que nós possuímos em termos de aceitação do mundo no qual nós estamos inseridos. Não está constituído na firmeza do nosso poder aquisitivo. Está firmado numa vida que se refaz segundo os planos e propósitos de Deus. Mas também na medida em que eu e você mergulharmos no texto em questão, precisaremos ter em mente que o contentamento cristão se mostra não somente nos dias bons, mas também nos dias maus. Para ser mais exato, a verdadeira piedade nunca se mostrará como sendo algo genuíno em nós, enquanto não vier as lutas, as adversidades. A nossa satisfação em Deus, ela de fato e de verdade vai se mostrar genuína quando eu e você passarmos pelos dias maus. E os dias maus, eles não avisam, eles chegam. É uma doença, é uma morte, é um problema familiar, é um problema na empresa. Estes dias ruins, eles não são planejados. Eles simplesmente acontecem. E eles se constituem um recurso pedagógico de Deus para submeter a nossa satisfação pessoal nele ao crivo do teste. Quem é você em face dos dias bons? E quem é você em face dos dias maus? Mas também, na medida em que eu e você mergulharmos no texto em questão, precisaremos ter em mente que contentamento cristão se evidencia na comunhão constante entre os da família da fé, gerando frutos espirituais com resultados para a eternidade. Frutos espirituais em que sentido, pastor? No sentido de sermos fortalecidos no que diz respeito à nossa vida com Deus. O contentamento cristão vai se mostrar na comunhão dos santos. Sozinhos nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Para ser mais exato, não somente na caminhada da fé, mas em qualquer outro segmento que escolhermos. Nós nunca conseguiremos chegar a lugar algum sozinhos. Nós precisamos uns dos outros e juntos nós precisamos de Cristo Jesus. Partindo do pressuposto dessas ideias, inevitavelmente eu espero que já tenha ficado claro que o apóstolo Paulo continua falando sobre contentamento cristão. Logo, eu quero pensar na noite de hoje o texto indicado a partir da seguinte temática: contentamento cristão, a providência divina manifestada na comunhão do Evangelho. Tentando ser ainda mais claro, o mundo pode nos falar de comunhão, de uma comunhão construída nos prazeres mundanos, nas festividades terrenas, nas alegrias mundanas que caracterizam este mundo. Mas comunhão, no seu sentido mais pleno, só poderá ser experimentada em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, o que nós temos? Nós temos apenas um maquiar desta satisfação, desta alegria, desta comunhão entre os nossos pares. Com quem você tem mantido comunhão? Com quem você tem se relacionado? É triste a seguinte constatação: muitos que se dizem ser de Deus, mantêm muito mais comunhão
contatos, intimidade com aqueles que não comungam da mesma fé que eles. E isto é extremamente estarrecedor e perigoso. Por quê? Porque as más conversações vão corrompendo os bons costumes. Com quem você tem se relacionado? A quem você tem dado ouvidos? Cuidado, esse terreno, no que diz respeito à escola da vida, é extremamente escorregadio. Eu e você temos a tendência de acharmos que nós estamos no controle, quando na verdade nós já o perdemos há bastante tempo. E à luz do texto lido e do tema indicado, algumas lições importantes. A primeira delas, o contentamento cristão na providência se manifesta na comunhão que compartilha a tribulação. Onde é que está isso no texto? Versículo 14, mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz o verso 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe, qual? No início do versículo número 14, eu e você temos uma conjunção adversativa. O apóstolo Paulo está estabelecendo uma conexão entre aquilo que ele dissera nos versículos anteriores, mais precisamente versículos 11 a 13, com aquilo que ele passa a dizer. Isso me mostra que, de alguma forma, o apóstolo Paulo não mudou a sua proposta. A linha tênue que aborda o contentamento cristão continua em evidência, embora ele faça uma leve mudança de abordagem. Tentando ser ainda mais claro, Paulo é um homem que aprendeu a estar contente, a estar satisfeito, a ter prazer muito mais nas coisas que pertencem ao Senhor Deus. Logo, a sua satisfação de vida, o seu prazer interior, aquilo que de fato o motivava, que trazia contentamento ao seu coração, independia das circunstâncias terrenas. Versículos 11 a 13. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo não diminui a importância dos crentes filipenses. É por isso que surge o versículo de número 14. Momento no qual o apóstolo Paulo vai deixar explícito que, embora ele, enquanto pregador do Evangelho, enquanto conhecedor das Sagradas Escrituras, enquanto alguém que era íntimo de seu Senhor Jesus Cristo, não tinha mais o seu prazer fincado, enraizado, alicerçado nas coisas terrenas, ele não negava a importância da igreja dos filipenses. Ele, Paulo, chega a dizer, basicamente, um elogio aos crentes filipenses, ao se valer das seguintes palavras: fizestes bem, igreja. E aí aqui surge uma pergunta. Qual que é a pergunta? O que é que os crentes filipenses haviam feito que o apóstolo Paulo considerou como sendo algo muito bom? Versículo 14, mais uma vez. Todavia, fizestes bem. O que eles fizeram? Final do verso 14. Olha o que diz o texto. Associando-vos na minha tribulação. Isso aqui é interessante, por quê? Porque eles se tornaram participantes, cooperadores do Evangelho ao lado do apóstolo Paulo. A igreja dos Filipenses não era uma mega igreja. Para ser mais exato, nós aqui na noite de hoje, se tomarmos como referência o grupo que aqui está presente, este grupo já era muito maior do que o grupo que pertencia à igreja em Filipos. Não era uma igreja rica, abastada de bens. Não era uma igreja perfeita. Havia muitos problemas no interior da igreja em Filipos. Mas uma coisa não faltava àquela igreja: compromisso, engajamento, dedicação, esmero com as coisas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Era, portanto, uma igreja comprometida. O apóstolo Paulo usa, no versículo 14, a expressão tribulação.
que nos remete à ideia de sofrimento, pressão, aflição, só a título de reforço. Quando o apóstolo Paulo escrevia essas colocações, ele estava preso na capital do poderoso Império Romano, Roma, sem nenhuma perspectiva em termos humanos de ser solto. Para ser mais exato, quando Paulo tece esses comentários, ele estava no corredor da morte. Em termos humanos, ele seria morto a qualquer momento. Aqueles irmãos, mesmo sabendo disto, não perderam tempo, se envolveram com as demandas que caracterizavam a vida do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo reconhece que, mesmo ele não tendo mais o seu prazer, a sua satisfação de vida nas coisas que são terrenas, independia das suas relações humanas, ele está pronto para reconhecer a importância da igreja em Filipos. E uma das colocações que o apóstolo Paulo faz, mostrando a sua gratidão àqueles amados irmãos, é justamente esta: vocês, crentes em Filipos, fizeram muito bem, associando-se comigo nas minhas tribulações. Aí a grande pergunta que ecoa do texto é justamente esta: com quem você tem se associado? Com quem você tem construído comunhão? Os crentes filipenses poderiam muito bem ter abandonado o apóstolo Paulo. Afinal de contas, se envolver com ele era trazer sobre eles também intensas tribulações e sofrimentos. Quais as brigas que você tem comprado? Será que verdadeiramente elas valem a pena? Cuidado para você não perder tempo demasiado associando-se com pessoas que não têm compromisso com o evangelho de Cristo Jesus. Construindo comunhão com pessoas que não subscrevem aquilo que está posto nas páginas das Sagradas Escrituras. Portanto, a pergunta que ecoa mais uma vez é esta: com quem você tem se associado? Deus nos dê sabedoria para construirmos parcerias corretas. Deixe-me aqui repetir a primeira lição na noite de hoje. O contentamento cristão na providência se manifesta na comunhão que compartilha a tribulação. O verdadeiro contentamento cristão, ele vai se mostrar não somente nos dias bons, mas acima de tudo, nos dias maus. Cuidado para você não se associar com pessoas que estão vivendo tribulações, mas não por causa do evangelho, mas porque são mau caráteres. Cuidado para você não se associar com pessoas que estão debaixo de intensas lutas, de intensas dificuldades, mas não é por amor às Sagradas Escrituras, é porque não amam o texto bíblico. Você deve ajudar, você deve socorrer, mas nunca está literalmente associado. Construir comunhão, construir intimidade, isto está reservado para aqueles que pertencem à família da fé. Mais uma vez, com quem você tem construído comunhão? Com quem você tem se associado? Cuidado para você não ficar se associando com pessoas que não desfrutam das prerrogativas postas nas páginas das Sagradas Escrituras. Acima de tudo, a fé no verdadeiro Cristo e Senhor redivivo. Nunca se esqueça, as más conversações, as más companhias, os maus diálogos, as más parcerias têm o poder de destruir a nossa vida. Segunda importante lição na noite de hoje: o contentamento cristão na providência se manifesta na comunhão que permanece constante. Onde é que está isso no texto? Versículo número 15. Acompanha comigo a leitura do texto ora indicado. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aqui nós temos aludido à missão macedônica.
E onde é que consta o relato dessa missão macedônica? Atos capítulo 16, 17 e 18. Durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando é que se deu a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo? Entre os anos 49 a 52 da era cristã. O apóstolo Paulo estava evangelizando a Ásia Menor, mais precisamente a atual Turquia. No entanto, numa certa noite, ele teve uma visão espiritual. Um homem da Macedônia, não identificado no texto bíblico, apareceu a ele numa visão sobrenatural e disse a ele as seguintes palavras: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, verso de número 9. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. É nesse momento que ele deixa a Ásia Menor e o foco de evangelização na atual Turquia e migra basicamente para o contexto europeu. Nós temos no texto indicado de Filipenses capítulo 4, verso de número 15, uma mudança de chave no curso missionário do apóstolo Paulo. Na sua empreitada no continente europeu, o apóstolo Paulo foi instrumento para abençoar igrejas e plantar igrejas. Na cidade de Filipos, na Tessalônica e em Bereia. E aqui ele está dizendo no versículo número 15: quando isto começou em minha vida, lá no início, ninguém se associou comigo. Ninguém esteve do meu lado. Você já se sentiu sozinho fazendo alguma coisa? Você já começou algo e você olhou para os lados, você estava rodeado de pessoas, mas lá no fundo de sua alma, você sabia que você estava sozinho, era só você e Deus? Isto é o que Paulo está dizendo na altura do versículo de número 15. E o que é mais interessante, ele está reconhecendo o valor dos crentes filipenses. Paulo não é um sujeito insensato. Paulo não é um sujeito egoísta, de mente fechada. Ele sabe reconhecer as pessoas, ou sabia reconhecer as pessoas que foram instrumentos de provisão em sua vida. Pergunta, eu já falei isso, mas eu preciso repetir. Quando é que o apóstolo Paulo começou a sua segunda viagem missionária? Por volta do ano 49 até o ano 52. E nesta segunda viagem missionária, ele vai plantar a igreja em Filipos. Pergunta outra: quando é que o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Filipenses? Por volta do ano 61 a 62 da era cristã. Você sabe onde essas duas perguntas querem nos levar? Quando Paulo escrevia acerca do caráter constante dos crentes filipenses, mais precisamente na altura do versículo número 15, já havia se passado 10 anos, desde quando Paulo migrou da Ásia Menor para o continente europeu, e desde o início, aquela igreja se manteve constante, foi uma igreja perseverante, literalmente abraçou o apóstolo Paulo e se mantinha firme e vívida no progresso do evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. Você conhece pessoas inconstantes? Todos nós conhecemos alguém inconstante, alguém que é volúvel. Parafraseando Tiago, homem de ânimo dobre, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. São pessoas não confiáveis. São pessoas que eu e você não podemos estar literalmente associados. Por que não? Porque não transmitem segurança, não transmitem firmeza. E Paulo está dizendo, desde o início, quando começou o projeto de evangelização na Macedônia, vocês não me abandonaram. Quantas pessoas já pularam fora do barco da sua vida? Quantas pessoas já te abandonaram no transcurso da sua caminhada? Certamente o apóstolo Paulo, ao longo destes 10 anos, entre a plantação da igreja e a escrita da epístola, experimentou de muitos abandonos. Mas também Deus foi gracioso, colocando em seu caminho
crentes constantes, firmes. Eu estou aqui há 1 ano e 2 meses. Muitos já pularam fora do barco e outros estão chegando. Que você não pule fora do barco, que você seja constante. A vida cristã não é um mar de rosas. Igreja não é um ambiente perfeito. Nós temos os nossos erros, nós também temos os nossos acertos. É preciso ser constante. Mais uma vez, vamos ler o versículo número 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo reconhece a importância da igreja em Filipos. Meus amados irmãos, a obra de Deus não é fácil. Ela não é feita com os muitos, mas com os poucos. Estes poucos não são sustentados por nós, eles são sustentados por Deus. Meus amados irmãos, se nós formos olhar para homens, nós pulamos fora do barco. Quantas decepções, quantas tristezas, quantas críticas injustas, pessoas imprudentes no seu falar, nas suas ações e reações, desconsiderando o fardo pesado da missão, desconsiderando o fardo pesado das decisões. Quantas injustiças. Por que é que nós não pulamos fora do barco? Porque os nossos olhos não estão colocados em homens, mas em Cristo Jesus. Penso eu que eu já posso trazer aqui uma aplicação prática para a sua vida. Seja constante, não seja volúvel, seja firme no seu compromisso com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras, com a Igreja de Cristo. Se neste ambiente tem sido pregado o Evangelho com fidelidade, esta é uma igreja genuína. Se a palavra que tem sido pregada deste púlpito é fiel às Sagradas Escrituras, você não tem outra escolha a não ser receber, acatar e obedecer. Agora, se de fato o Evangelho pregado neste púlpito não vem de Deus, não está ancorado nas Sagradas Escrituras, você tem permissão para ir e não voltar mais. Quem tem influenciado você? Quais são as influências que estão de alguma forma moldando as obras das suas mãos, o trilhar dos seus passos? É triste, meus amados irmãos, perceber que muitos são orientados por experiências místicas, desassociadas às Sagradas Escrituras. E, portanto, são volúveis, são frágeis, são presas fáceis do inimigo de nossa alma. Quem é você na caminhada da fé? Seja constante, seja perseverante. O apóstolo Paulo volta-se para os crentes filipenses e ressalta: louvado seja Deus, porque vocês se mostraram constantes na caminhada da fé. Terceira importante lição na noite de hoje, caminhando já para o encerramento. O contentamento cristão na providência se manifesta na comunhão que produz fruto espiritual. Onde está isso no texto? Versículos 16 e 17. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Por que o apóstolo Paulo descreve as verdades do versículo 16 e 17? Para proteger o seu ministério e, acima de tudo, o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aos crentes filipenses: o que de fato me interessa, o que de fato chama a minha atenção, não é o donativo, não é o dinheiro recebido, mas o engajamento de vocês. Por que, Paulo? Porque no engajamento de vocês, com as minhas tribulações, com o Evangelho que é pregado por mim,
está aumentando o crédito de cada um de vocês diante de Deus. De alguma forma, o apóstolo Paulo deixa implícito que a participação no Evangelho, na pregação das boas novas, na propagação destas verdades que libertam, que transformam, que restauram, de alguma forma, isso traz implicações espirituais sobre todos nós. Deus tem bênçãos reservadas para a tua vida pessoal. Deus tem bênçãos reservadas para a tua família. Deus tem bênçãos reservadas para a tua vida profissional, para os teus negócios, na medida em que você se envolve com as coisas que pertencem a Ele. Paulo está dizendo, basicamente o seguinte, na altura dos versículos 16 e 17. Eu não quero que vocês pensem que eu estou alegre porque eu recebi dinheiro de vocês. E eu sei que, por exemplo, quando eu estive lá na Tessalônica, uma cidade portuária, a capital da província da Macedônia, uma das principais cidades do mundo da época, eu sei, igreja dos Filipenses, que quando eu estive lá, vocês me mandaram recursos financeiros. E mais, vocês não mandaram apenas uma vez, vocês mandaram duas, o suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Aí alguém poderia dizer, é claro, Paulo, que você está feliz. Por quê? Porque você tem dinheiro. A igreja te dá, a igreja sustenta você, a igreja te dá suporte. Aí Paulo escreve, não é por causa do dinheiro que eu estou feliz. Eu estou feliz, a minha satisfação está em Deus. Por quê? Porque eu vejo o Senhor Deus abençoando vocês na medida em que abençoam o ministério que Ele confiara às minhas mãos. Pergunta, sem cair no movimento neopentecostal doente, bem como no pentecostalismo exacerbado. O que é que Deus tem dado a você, para você de alguma forma ser um caminho de bênção, mas você tem segurado por causa da dureza do teu coração? O que é que Deus tem colocado às suas mãos? Seus talentos, suas habilidades, seus recursos financeiros, mas você decide não usar, não abençoar, por pura dureza de coração. Lembre-se de uma coisa, e eu sei que isso pode soar um tanto que estranho aos ouvidos, mas quero acreditar que essa igreja, em toda a sua estrutura, já tenha crédito suficiente para essa afirmação. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. O que Deus confiou às nossas mãos, não confiou para o nosso prazer, para a satisfação dos nossos interesses egoístas. Aquilo que Deus tem nos dado para abençoar a outros. Vamos ler mais uma vez, versículos 16 e 17. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A Nova Versão Internacional, NVI, traduz da seguinte forma o versículo 17. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de cada um de vocês. Como é que está a sua conta diante de Deus? Todos nós, fora de Cristo, temos uma conta negativa diante de Deus. Mas uma vez em Cristo, o nosso débito sendo quitado, o saldo vai sendo acrescentado na medida em que a nossa vida vai seguindo o seu curso. Como é que está o seu saldo diante de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo, na altura do versículo 17, eu sei que vocês se envolveram comigo no progresso do Evangelho, igreja em Filipos. E eu sei que a minha satisfação não é por causa do dinheiro. Eu sei, igreja em Filipos, que a minha satisfação é muito maior por causa do aumentar do crédito de vocês
diante de Deus. É triste, meus amados irmãos, a seguinte constatação. Muitos no decorrer da caminhada da fé, da caminhada cristã, o tempo passa e continuam sem se envolver, sem se engajar, sem constância, sem perseverança. A grande pergunta que surge é justamente esta. Quanto tempo mais você vai continuar conduzindo a sua vida dessa forma? Quanto tempo mais você vai continuar conduzindo a sua vida pautada por parâmetros que não são bíblicos? O que define uma igreja genuína? O que define uma boa pregação? Não é aquilo que agrada o teu ouvido. Você não deve vir à igreja para ouvir aquilo que você quer, do jeito que você quer, no formato estipulado por você. Às vezes Deus cega o entendimento de um indivíduo para juízo. E às vezes Deus abre o entendimento de um indivíduo para abençoar. O que aconteceu com você na noite de hoje? Onde você tem investido os seus recursos? Onde você tem investido os seus talentos, os seus dons espirituais? Tanta gente talentosa, meus amados irmãos, com recursos, mas o coração é duro. Veem a obra de Deus padecendo necessidades. Quantos sonhos esta igreja tem? Quantos projetos? Eu falava com alguns poucos presbíteros hoje, do sonho de nós termos mais um pastor. As duas congregações estariam em outro patamar, se nós tivéssemos um pastor em cada um dos trabalhos. Mas nós esbarramos em várias limitações. Por quê? Por causa do coração duro. Nesta igreja, se todos nós fôssemos fiéis no engajamento, no compromisso, no zelo, honrando a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, nós já teríamos feito muito mais em apenas 1 ano e 2 meses. Vem a obra de Deus padecendo necessidades, mas ajudam outras instituições que não têm compromisso com o Evangelho, que não cuidam da alma para a eternidade com Deus. O mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que tira. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? Contentamento cristão, a providência divina manifestada na comunhão do Evangelho. 3 verdades foram destacadas. A primeira delas, o contentamento cristão na providência se manifesta na comunhão que compartilha a tribulação. Versículo de número 14. Segundo lugar, o contentamento cristão na providência se manifesta na comunhão que permanece constante. Versículo 15. E em terceiro lugar, o contentamento cristão na providência se manifesta na comunhão que produz fruto espiritual. Pastor, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas, participe da obra do Evangelho. Não tenha um coração duro. Tudo que nós temos vem de Deus. Ele é dono de tudo, de todas as coisas que nós temos. Participe do Evangelho, mais precisamente da sua propagação. Seja ativo nessa empreitada. Se envolva com as coisas de Deus, com aquilo que Ele tem te dado. Segunda importante aplicação. Seja constante na generosidade. Não seja ocasional, apenas quando lhe for conveniente. Ajude, socorra, seja um instrumento para suprir necessidades. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Que não falte grãos no teu celeiro. Que não falte prosperidade em tua vida, em todos os sentidos. E que você use isto para a glória dele. E em terceiro lugar, não invista a sua vida somente nas coisas que são deste mundo. Nos frutos que são terrenos. Invista numa colheita de frutos espirituais, os quais não podem ser corrompidos pelas coisas que são mundanas.
Estes frutos espirituais têm valor para a eternidade com Deus. Pastor, seja mais claro, que fruto é este? Invista na tua comunhão com Deus. Porque no resumir da conversa, é isso que permanece para a eternidade. O que é que você tem feito da sua vida? Para onde você está indo? Nunca se esqueça, a vida passa e passa muito rápido. Daqui a pouco, outro estará sentado aí no mesmo lugar em que você está. E você tem passado, e você está passando, e você vai passar. Daqui a pouco será um novo pastor, um novo obreiro, uma nova dinâmica da igreja. E o que eu estou fazendo da minha vida? O que você está fazendo da sua vida? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Ser com a nossa vida hoje e sempre, para a glória do Senhor. Perdão pelos nossos pecados, que são tantos. Cubra-nos, ó Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia. E a semelhança daquilo que nós vimos no apóstolo Paulo, o nosso contentamento esteja no Senhor, na tua ação providencial, manifestada na comunhão construída em torno do Evangelho. Que nós venhamos nos associar mais e mais com as coisas que pertencem ao Senhor.